Olá, segunda-feira, 26 de outubro de 2020. Eu venho falar aqui de uma reunião que aconteceu no dia 25 de agosto, ou seja, 2 meses e um dia atrás. O senhor Jair Bolsonaro, o presidente da República, reuniu o presidente da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, o delegado da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, e o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, para receberem uma queixa de duas advogadas do seu filho, Flávio Bolsonaro, que estão desenvolvendo uma teoria do chefe delas, o advogado Rodrigo Rocha, que se consagrou como advogado de militares acusados de tortura na ditadura, e que também substituiu na defesa do Flávio Bolsonaro o grande Frederico Assaf, aquele que emprestou o seu escritório falso de advocacia, e até hoje não foi punido por ter um escritório falso, para esconder o Fabrício Queiroz. As advogadas, no caso do escritório do Rodrigo Rocha, ou seja, sócia deles, vai denunciar os fiscais da Receita Federal que teriam cometido o crime para comprometer o Jair Bolsonaro através de suspeitas de peculato do seu primogênito Flávio. Olha, isso não foi tratado como se devia. Na verdade, apesar de ter sido dia 25 de agosto, somente no dia 23, ou seja, sexta-feira passada, que se tomou conhecimento do fato através de uma notícia dada na revista Época, e que foi confirmada, até porque o próprio escritório de advocacia reconheceu que teve a reunião que não estava na agenda oficial do presidente. Por quê? Porque a reunião não estava na agenda oficial? Porque é um absurdo, um verdadeiro, uma agressão à democracia, em que o presidente leva o interesse particular do filho para, digamos, sugerir, propor arapongas investigando a vida de fiscais da Receita. Para começo de conversa, esses advogados são tão mal informados que não sabem. As advogadas que foram para a reunião são Luciana Pires e Juliana Berrembar. Essas moças e o senhor Rodrigo Rocha não sabem que o relatório que foi feito e que a denúncia contra Fabrício Queiroz, que era o factotum do escritório do gabinete do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, não foi da Receita Federal. A Receita não tem nada com isso. Foi um documento do Conselho de Controle de Atividade Financeira, o COAF, que era ligada à época não à Receita, mas ao Ministério da Justiça, que foi, aliás, antes disso da Justiça, eles pertenciam, ao Ministério da Fazenda. Mas não tinha nada com isso, nada a ver com a Receita, com a fiscalização. Depois o Bolsonaro, a pedido do Moro, passou para o Ministério da Justiça. Depois brigou com o Moro, tirou do Moro para ver se livrava o filho e levou para o Ministério da Economia e, por fim, para o Banco Central, onde está hoje lotado o COAF. O COAF fez um trabalho sério, impessoal, um trabalho em que levantou todos os gabinetes da LEGE em que eram praticados esses crimes de peculato, ou seja, de uso de dinheiro público para benefício pessoal, organização de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Pois essa história já teve... o ACEF conseguiu, do Dias Toffoli, paralisar 6 meses as investigações de crimes financeiros. O COAF ficou rodando de gabinete em gabinete, de ministério em ministério, dependendo do humor do Bolsonaro. E agora, com essa discussão toda
que o Supremo não resolve desse processo da interferência política do Bolsonaro na Polícia Federal, o assunto ganhou novo ânimo e vão agora essas advogadas, e o Bolsonaro leva lá o Ramagem e o Heleno, que não se comprometeram, né? Aceitaram que houve a reunião, mas, por exemplo, o Ramagem, olha, isso não é bem aqui com a gente, o que poderia parecer um assunto de segurança institucional configurou-se um tema que ia ser tratado na corregedoria. Quer dizer, que vexame, podiam ter evitado esse vexame, mas não. Vexame maior é dos deputados comprados pelo governo Bolsonaro, do Centrão, dos presidentes da Câmara e do Senado, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, que não tomam providência séria, porque isso não é um assunto corriqueiro, não. Isso é grave, é muito grave, é arapongagem. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu me lembro do caso de um deputado que circula aí na Câmara, o líder da oposição, deputado Zé Guimarães, do Ceará, cujo assessor foi flagrado com dinheiro na cueca no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. E agora a gente lembra do membro da corte bolsonarista, aí, o Chico Rodrigues, que foi pego com reais, não foi com dólares, né? E aí nós voltamos a esse caso porque o Lula, à época, chamou os petistas envolvidos nisso de aloprados, porque tentaram produzir um dossiê falso contra o candidato favorito ao governo de São Paulo em 2006, que era o Zé Serra. Então esses são os aloprados do Bolsonaro. Agora o Bolsonaro está querendo se livrar da guerra dele aí com o Dória por causa da vacina, e está dizendo que vacina não é assunto de justiça, é de saúde. Agora, quem é que o Bolsonaro pensa que é? Vai ser o ombudsman do judiciário, ele que decide o que o Supremo vai decidir, vai discutir, vai debater, só porque colocou um compincha vassalo lá no STF? Que é isso? Dizer, olha, a cura custa mais barato do que a vacina. Que cura? Que cura? Ele disse que só vai autorizar a compra de vacina quando a vacina for chancelada pela Anvisa. E essa dioxicloroquina, que agora ele está dizendo que ele tomou e ficou curado, tomou porque tomou esse remédio, né? Nem o Trump fala mais nisso, mas ele não perde a chance de se comportar como um pato do Donald. Não é o pato Donald, não. Um pato, aquele que se deixa enganar, do Donald, né? Bom, antes ele vai ter que fazer, para impor essas coisas, antes ele vai ter que fazer o que o Eduardo, filho dele, o filho caçula do primeiro casamento, do 03, falou que para fechar o Supremo basta um cabo, 2 soldados e um jipe, né? Vai lá, fecha. Não é macho? Nem macho para negra, né? Que isso. Bom, na verdade, o Supremo vai decidir e vai contrariá-lo, porque não tem o menor sentido não comprar uma vacina numa guerra política, ressuscitar a revolta da vacina de 1904, agora em 2020, em pleno século XXI, né? O Bolsonaro anda insultando aí os seus seguidores. Um seguidor, ontem, domingo, 25, ele resolveu fazer um passeio de moto e um homem gritou: presidente, pelo amor de Deus, baixa o peixe do arroz. Sabe o que ele disse? Olha como ele trata os seguidores dele. Quer que eu baixe na canetada? Você quer que eu tabele? Se você quer que eu tabele, eu tabelo. Mas vai comprar lá na Venezuela. Eu quero lembrar, primeiro, que a gente não vai comprar nada na Venezuela. Segundo, que a Venezuela é do Hugo Chávez, que era o ídolo dele. Ele disse aqui que quando o Hugo Chávez deu o golpe, ele fez os maiores elogios ao Hugo Chávez. Agora, sendo um pato do dono, é inimigo do sucessor do Hugo Chávez, que é o outro ditador, Nicolás Maduro. Mas antes de encerrar aqui, eu quero contar uma história do que está acontecendo no Rio de Janeiro, porque eu achei muito interessante, viu? Eu tomei umas notas aqui, porque é um assunto que eu estou pegando agora, por esses dias, né? Também é um assunto do fim da semana passada, como foi o assunto aí da arapongagem, né? Na semana passada, a Polícia Federal do Rio fez busca e apreensão em 5 endereços ligados ao advogado Nitalmar Dias Ferreira Filho. Anote esse nome aí. É um jovem advogado que começou
com uma papelaria no subúrbio, em Campo Grande, e terminou hoje aí figurando junto com aqueles advogadões, né, de São Paulo, do Rio, e principalmente de Curitiba, na Operação Lava Jato, né? Um dos seus primeiros clientes milionários foi o empresário empreiteiro carioca Fernando Cavendish, da Delta Engenharia, que era ligado, participou daquela farra dos guardanapos, do Sérgio Cabral, né? Ele também o Cavendish teve a empresa dele envolvida com o Carlinhos Cachoeira e foi condenado pelo Marcelo Bretas a 11 anos de prisão por fraudes em obras da Delta em São Paulo. Cavendish vai pagar uma indenização de 21 milhões de reais, vai recorrer em liberdade e a condenação será convertida aos termos de delação premiada. Em pratos limpos, o Cavendish, com seu novo e jovem advogado, fez uma delação premiada e está livre, leve e solto. Em gratidão, deu um apartamento na Zona Sul ao jovem advogado que está sendo acusado de ter relações com o juiz Marcelo Bretas. Estão tentando queimar o Marcelo Bretas porque ele está começando a criar problemas com o chamado esquema com cifrão S, envolvendo figurões das altas cúpulas do judiciário. Nitamar também é advogado de Eduardo Cunha, o famoso caranguejo, ex-presidente da Câmara dos Deputados. Arthur Soares, o famoso Rei Arthur, empresário também envolvido com o Sérgio Cabral, assim como era o Júlio Lopes, o ex-secretário de Transporte do Rio de Janeiro, companheiro do Sérgio Cabral na famosa farra dos guardanapos lá em Paris. Todos estão livres, menos o Sérgio Cabral, que não contratou o Nitamar. Nitamar é uma potência aí, o jovem advogado, né? O Estadão fez uma reportagem aí no fim de semana, muito interessante, sobre essa figura nova e sobre essa nova atuação da Lava Jato, porque o Bretas está sendo bastante assediado, mas não cedeu. É isso aí, segue firme, Marcelo Bretas. Bom, eu vou me despedindo de vocês, pedindo que se você que está me vendo agora, não viu ainda a entrevista de Nélida Pinhon neste canal, entrevista que eu pus no sábado às 5 horas da tarde, não sabe o que está perdendo. Eu já fiz grandes entrevistas na vida, mas essa está entre as melhores, se não for a melhor. Você vai gostar, todo mundo está aplaudindo, pode ver lá os comentários, aplausos generalizados. E eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.